A vida inteira minha filha pediu uma irmãzinha pra mim e depois que eu engravidei, ela faleceu. Eu sempre tive vontade de ser mãe, só que eu sempre quis apenas uma filha. E quando minha filha completou 8 anos de idade, ela começou a pedir uma irmãzinha, porque ela queria uma irmãzinha pra brincar, ela queria uma irmãzinha pra fazer companhia. E eu falava pra ela que eu não ia engravidar novamente porque eu não queria. Só que ela não desistia, ela sempre pedia, ela sempre falava que ela queria. E eu firme falando pra ela que não, porque eu realmente não queria uma outra filha, eu queria apenas ela, eu queria somente uma filha. Ok, o tempo foi passando, ela continuava pedindo, né, que ela queria, só que entrava por aqui e saía por aqui. Eu nunca nem pensei na possibilidade de ter uma outra filha ou de dar uma irmãzinha pra ela. Até que lá pros 15 anos de idade dela, ela deu uma pausa, ela meio que parou de pedir, porque realmente até aí ela pedia praticamente todos os dias. Quando ela completou os 15 anos dela, ela deu uma pausa, parou de pedir e tal, e isso ficou até os seus 16 pros 17 anos. Lá para os 17 anos, ela começou a pedir novamente. Ela falou que ela queria uma irmãzinha, que ela queria, porque ela queria. E eu, firme que não, e ainda falei para ela, viu, agora, ainda mais agora que você já tá grande, agora que eu não vou ter outra mesmo. Se fosse para eu ter, eu ia ter quando você era mais nova, tal. Então agora que eu realmente não vou ter. Só que em momento algum ela nunca desistiu. Ela implorava e ela falava, tipo assim, e ela pedia de uma forma como se ela realmente precisasse de uma irmã. Sabe? Eu lembro ela pedindo pra mim, e ela não pedia de uma forma qualquer, tipo, ai mãe, quero ter uma irmãzinha, não. Ela pedia de uma forma que parecia que ela tinha saudades de uma irmã que ela nem conhecia. Beleza, o tempo passou, até que um dia eu tava em casa e eu comecei a passar mal. Tipo assim, mal com frequência, vomitava à toa, pressão caindo toda hora. E nunca passou pela minha cabeça a gravidez, até porque eu tomava a injeção certinho, então assim, nunca passou pela minha cabeça. Mas como tava sendo muito frequente, eu marquei uma consulta e fui no médico. Conversando com o médico, falando ali pra ele que eu tava sentindo, né, os sintomas, ele pediu um exame de gravidez. Quando ele pediu o exame de gravidez, eu falei assim, doutor, eu tomo injeção, é certinho, não tem como falhar, tal. E eu lembro até hoje que aquele médico olhou pra mim e falou assim, filha, pra Deus nada é impossível. Beleza, fiquei quieta, fui fazer o teste de gravidez, confiante que daria negativo, porque na minha cabeça não tinha nem como dar positivo, né, por conta da injeção. Quando eu fiz o exame, na hora subiu positivo. Nó, já entrei em desespero, porque filha criada, mais de 40 anos. Se eu não queria lá atrás, imagine agora nessa altura do campeonato. Mas tá, entrei em desespero, fui embora chorando, fui embora com medo. Só que assim que eu cheguei em casa, que eu dei a notícia pra minha filha, todo aquele desespero, todo aquele medo, toda aquela angústia foi embora na hora. Porque quando eu dei a notícia pra ela que eu tava grávida, mais essa menina pulava, mas ela pulava. E ela ficou tão feliz. Ela beijava minha barriga toda hora. Ela me abraçava. Ela não saía de perto de mim um segundo. Ela amou muito a irmãzinha dela. Ela realmente amou muito. Às vezes eu tava dormindo assim na cama, eu lembro que ela chegava e ela beijava a minha barriga, ela abraçava a minha barriga. Era realmente tudo o que ela sempre quis. E eu lembro que quando eu contei sobre a gravidez, ela falou assim, mãe, é menina, já pode dar o nome de tal porque é menina. E eu falava assim pra ela, calma, porque ela sempre pediu uma irmãzinha, né? E eu tinha medo de vir um menino e sei lá, ela se decepcionar. E eu falava pra ela, filha, calma, vamos esperar pra ver, às vezes pode ser um menino. Ela falava, mãe, não é menino, é menina, pode pôr o nome de tal porque é menina. Ok, quando a gente descobriu que realmente era uma menina, a felicidade ela só aumentava e ela só transbordava. Até que o tempo passou, a minha segunda filha nasceu, e eu falo que a minha primeira filha, ela era como uma mãe, né, pra minha caçula, porque ela passava noites em claro, ela me ajudava com tudo. Eu tive, assim, a maior rede de apoio da minha vida, porque ela fazia questão, ela falava, mãe, vai dormir, vai descansar que eu fico aqui com a fulana, ela falava. E ali ela ficava, ela realmente cuidava muito bem da irmãzinha dela, que era o sonho dela, que um dia ela tanto pediu pra Deus. Só que, infelizmente, 4 anos depois do nascimento da minha filha caçula, a minha filha mais velha, ela teve um infarto. E ela faleceu dentro da academia. Eu não consegui ver minha filha com vida. Eu não consegui conversar com a minha filha. Ela foi levada para o hospital, mas ela já chegou lá sem vida. E eu falo pra vocês, em meio àquela dor insuportável que até hoje dói muito. Aquele momento da dor eu entendi o porquê que ela queria tanto uma irmãzinha. Ela sabia que eu e o pai dela a gente ia precisar. Porque eu falo pra vocês, se não fosse a minha caçula, eu não estaria mais aqui.
Se não fosse a minha caçula, eu com certeza já teria ido, porque a dor é insuportável. A dor de uma mãe que perde um filho é insuportável. E ali eu vi o tanto que minha filha pediu uma irmãzinha, e ali eu entendi o porquê que ela queria aquela irmãzinha. Porque a gente ia precisar daquela irmãzinha. E a saudade, ela me corrói. Eu sou oca por dentro, uma parte de mim é oca, porque arrancaram uma parte de mim, enterraram. Uma parte de mim é oca, mas eu vou sempre ser grata a Deus por ter vivido 24 anos ao lado da menina mais incrível do mundo. Eu agradeço a Deus por Deus ter me escolhido, por eu ter sido a mãe dela. Eu amei ser mãe dela. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela, por tudo que ela fez pra gente, por todas as alegrias. Ela sempre foi uma menina incrível. E eu acho que a dor nunca vai passar. A saudade, ela sempre vai aumentar. Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas independente de toda a dor, eu sou grata a Deus pela vida dela e por ter sido mãe dela aqui na Terra. E a minha caçula, ela sofreu muito também com a morte da irmã. O quarto dela, ela é apaixonada pela irmã, tá? O quarto dela é lotado, assim, de fotos da irmã, de foto das duas juntas. Você entra assim, tem foto pra tudo quanto é lugar. E ela ama muito a irmã dela também. E ela sabe o quanto ela foi amada e o quanto ela foi desejada pela irmã mais velha. Então, assim, eu agradeço a Deus pela minha filha caçula, porque é ela que tá fazendo a gente se manter firme aqui na Terra, tanto eu quanto meu marido. A gente tá fortalecendo aqui por conta dela, graças a Deus. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Tem uma menina na minha faculdade que ela jura que ela é a preferida de um professor casado que furava com ela e mais 3 amigas minhas. E aí, como que eu entro nessa situação? Porque a querida resolveu enlouquecer e resolveu bater de frente comigo. Vou contar pra vocês a situação que aconteceu. Pois bem, essa menina, ela ficava com um professor casado, né? Aquele professor, assim, de universidade, que não pode ver um rabo de saia, entendeu? Ele era bem desse tipo. Só que todo mundo sabia da fama dele. Eu estudava lá já tinha um tempo, todo mundo sabia dessa fama dele. E a querida, ela era nova. E parece que ela ignorou os avisos de todo mundo. Porque ela é bonitinha, ela entrou, ele começou a dar em cima dela. E aí ela começou a corresponder, mesmo todo mundo avisando. Olha, ele é casado, olha, ele passa o rodo em todo mundo, que não sei o quê. Mas a menina, gente, ela tinha rampimenta, devia ser desse tamanho aqui, porque ela cismou que com ela seria diferente e que ele estava apaixonado por ela. Tem mulher que nasceu pra puxar a carroça, né, menina? Pois é, essa daí, querida. Ela tomou o lugar do burro pra poder puxar a carroça. E aí, ela começou a ficar com ele e começou a falar que eles estavam juntos, que eles estavam namorando. E ela começou a perguntar pras pessoas se as pessoas viam ele ficando com outras pessoas, ele dando em cima de outras pessoas, porque segundo ela, eles estavam juntos, mas ela sentia a necessidade de fiscalizar de que ele não estava ficando com outras meninas na faculdade. Gente, quando entrava turma nova, que entrava, tipo assim, galera nova, meninas novas, meu Deus, aquela menina surtava, ela gritava aos 4 ventos da faculdade de que ela estava com ele, de que ele era o namorado dela, que não sei o que. Se eu não que imagina o papel ridículo que ela passava, porque todo mundo sabia que ele era casado. Que ele era casado. Mas tá bom, eu não tenho nada a ver com isso, cada um com a sua vida, se ela quer se comportar dessa forma. Problema é dela, não sou amiga dela, conheço de vista, mas não sou amiga dela, nunca falei, nunca vi, nem nada do tipo. Então, pra mim, não era um problema. Até que virou um problema meu, porque ela resolveu ser um problema meu. Como eu estudava há muito tempo nessa faculdade, eu conhecia esse professor, eu casada, ele sempre me respeitou e eu sempre respeitei ele. Até que do nada, ele resolveu que ele queria dar em cima de mim. Do nada, menina. E aí eu tinha acabado de sair da aula dele, ele me chamou dizendo que queria falar comigo, era um professor que eu até conversava, gostava muito de intimidade, né, assim, conhecia há muito tempo. E aí ele veio falar comigo, disse que eu estava muito bonita, assim, na cara de pau, gente, ele vinha na cara de pau mesmo, nossa, você tá muito bonita, que não sei o que, você é casada? Aí eu expliquei, falei que eu era casada e tal, e foi isso. Ele falou, se um dia isso deixar de ser um problema, você me manda uma mensagem, que não sei o que, você tem meu número. Realmente eu tinha o número dele, porque eu já tinha feito 468 matérias com ele. Em algum momento você precisa ter o número do professor, se não pelo menos um e-mail. Então ele falou, você já tem meu número, não sei o que, se isso
deixar de ser um problema, você manda mensagem pra mim. Basicamente ele quis dizer, se você quiser trair seu marido comigo, me dá um alô. E aí eu falei, beleza, e fui embora, gente. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu estava saindo da sala, tinha uma menina na porta da sala. E essa menina era muito amiga da namorada, futura esposa do professor. E aí essa menina me viu saindo da sala e viu ele saindo logo em seguida e tava só nós dois, porque ele pediu pra poder falar comigo. Gente, a porta tava aberta, tá? Qualquer um que entrasse ali ia ver que a gente só tava conversando, porque dava pra poder, né, ver. A gente não fechou a porta, trancou a porta e ficou lá os dois, não. Até porque, né, pelo amor de Deus. E aí essa menina fez o quê? Foi contar pra outra menina que eu estava na sala com o professor. E aí ela não só contou, como ela aumentou. Disse que escutou uns barulhos suspeitos de beijos, que a porta estava trancada, que não sei o que lá. Não dá nem pra trancar, gente. Não dá nem pra trancar a porta da faculdade. Mas a menina viu eu trancando a porta da faculdade junto com o professor. Gente, um minutinho, só pra poder avisar que eu tô com a língua assim, ó. Porque eu acabei de... Mas chegou uma pastilha dessa que eu tô com azia, aí a língua fica branca, ó. Mas eu acabei de escovar o dente. Mas voltando, eu fui viver a minha vida e a menina resolveu fazer essa fofoquinha e ainda aumentar. Eu falei, bom, fiquei sabendo, né? A fofoca rodou na faculdade, fiquei sabendo. E aí a menina que me contou falou, ó, ela tá pé da vida com você e falou que vai vir e falar com você. Amor, eu esperei a semana toda, porque eu ia dar um corte traumontina nela, que ela nunca mais ia esquecer de mim. Aí eu esperei e nada. A menina não veio falar comigo, não falou nada, passava por mim, fechava a cara, mas aí o problema é dela, né? Que cara feia pra mim é fome, só não podia me encostar nem vir falar nada comigo, porque se você aguenta falar, você aguenta escutar também, não é mesmo? Pois bem, a bendita não veio falar comigo. Cheguei eu em casa na sexta-feira, isso foi aconteceu na segunda-feira, passou a semana toda, ela não veio falar comigo e eu indo pra faculdade a semana toda. Cheguei em casa na sexta-feira. Ai, meu Deus. Quando eu voltei da faculdade, meu marido pediu pra conversar comigo, né? Ele falou, olha, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, amor, por quê? O que houve? Ele falou, não, porque eu recebi essa mensagem aqui. Gente, a menina viu a minha rede social. Ai, linda. E foi atrás do meu marido. E falou pro meu marido, mandou um texto pro meu marido, falando que eu estava ficando com o namorado dela, que vinha ser o professor. Que eu estava traindo ele, inventou toda uma história, que me pegaram furenfando com esse professor, que era o comentário da faculdade, que tava todo mundo sabendo, que não sei o quê. Só que meu marido me conhece, ele sabe do meu caráter, sabe quem eu sou, então ele, né, não respondeu ela e falou, ó, ela tá falando isso aqui de você. Não que eu acho que seja verdade, eu realmente não acho que seja. Mas eu, né, quero falar com você. Meu marido veio todo cheio de dedo conversar comigo, porque ele sabe como que eu sou, né? Ele sabe que eu não ia aceitar muita coisa. Porque você pensa, eu estou casado com uma pessoa há 9 anos. Convivendo comigo, me conhecendo. Nunca pegou uma mentira minha. Aí vem uma pessoa do além, que ele não sabe quem é. Manda uma história pra ele, sem nenhum tipo de prova, uma coisa, você me dá um vídeo, uma foto, um print, uma prova, alguma coisa, e aí ele automaticamente já duvida de mim, da minha palavra. Ele sabia que eu ia ficar pé da vida, então ele não veio, tipo, me acusar, ele veio me questionar. E aí eu contei pra ele tudo o que aconteceu, quem era essa menina, que eu não sei o que, e peguei o meu telefone, printei tirei foto do que ele me mandou, pedi pra ele me mandar, mandei mensagem pra ela, e falei pra ela assim, eu vou na tua direção. Mandei mensagem pro professor, e falei, ó, você resolve isso daqui, porque segunda-feira eu vou na direção dela, você pode ter certeza. E aí o professor me ligou, pedindo pra eu ter calma, que não era pra eu poder fazer escândalo, porque senão todo mundo na faculdade ia ficar sabendo. Eu falei, todo mundo na faculdade já sabe, ela conta pra todo mundo, que ia ser demitido, quando eu falei, isso aí é um problema seu. Beleza. Ele pediu, eu falei, não, então você resolve que eu não vou falar nada com ela não. Tá bom. Achei que ele tinha resolvido, chegou na segunda-feira, eu fui pra faculdade. No começo, gente, na sexta-feira eu fiquei com sangue nos olhos, mas depois eu fiquei com pena do professor, que não devia, porque ele é um homem safado, e acabei deixando pra lá. Falei, não, beleza, expliquei pro meu marido, mostrei tudo pro meu marido, não sei o que, ele falou, tá bom, tudo bem, deixa pra lá. Chegou na segunda-feira, eu tive a minha aula normal e aí fui pro refeitório. Quando eu fui pro refeitório, a querida veio gritando lá da porta. Então quer dizer que você vai vir na minha direção. Gente, ali meu sangue nos olhos voltou. Eu comecei a me tremer todinha, larguei o meu pão, fui na direção dela e eu já cheguei pra encher na cara dela. Mas eu dei um tapa tão grande na cara daquela menina que ela saiu rodando igual um Blade pelaquela faculdade. E ali, amor, fui pra cima dela, desci-lhe a mão na face dela várias vezes. Chegou o diretor, deu uma confusão, a gente foi pra diretoria. E aí, amor, eu não quis saber de nada, contei, falei, ó, tá falando isso de mim, isso é mentira, ela que pega. Enfim, contei pro diretor. Acabou que a menina, ela aconteceu nada com ela, porque
porque é a faculdade particular e ela paga, mas o professor, ele foi demitido. Aprendeu a lição dele de não ficar pegando ninfetinha no meio da faculdade. Eu dei uma pranchada na cara dela, ela me processou, eu estou sendo processada, mas aí a gente, né, junta as, como é que fala o nome? Testemunhas, que ela veio gritando, não sei o que, tudo bem que foi eu que dei na cara dela primeiro, mas a gente vai ver aí que o processo vai rolar, o que vai acontecer. Me arrependo? Claro que não, inclusive eu faria pior, acho que eu bati pouco.